Boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos e nós possamos aproveitar esses momentos que nós vamos ter a partir de agora para refletir sobre o assunto de hoje. Fazendo uma contextualização dessa oração dominical, os apóstolos, a gente tem que lembrar que na época os judeus eram um povo muito rústico, muito eles tinham, a única coisa que eles tinham de concreto era a lei mosaica, né, que eram os 10 mandamentos e mais as leis de Moisés, as leis que não eram as leis divinas, né, que eram as leis, que era o código civil deles. Dessas leis falava do olho por olho, dente por dente, que é um absurdo se nós fôssemos colocar hoje segundo os parâmetros que o Cristo nos ensinou, né, porque se alguém faz alguma coisa, você tem o direito de fazer a mesma coisa para a pessoa. Então, ela é a abolição completa do perdão, da caridade, da humildade e tudo mais. Então, era um povo que tinha muita dificuldade de entender a mensagem do Cristo. E os apóstolos, principalmente, insistiam muito para que o Cristo ensinasse a eles a orar. Porque eles, quando ele ia fazer as orações, ele se recolhia ou no deserto ou nos montes. Um dos mais tradicionais seria o Monte das Oliveiras. Então lá ele passava jejuando e fazendo oração. Então ele fez uma oração concisa e perfeita que legou à humanidade e ela já dura 2000 e alguns anos, né? Porque nós estamos até os dias de hoje e é uma oração que é adotada por todos os cristãos. Não é uma oração espírita, é uma oração adotada por todos os cristãos. Hoje na Igreja Católica, nos evangélicos, todos rezam a oração que o nome dela é dominical, mas ela é chamada de Pai Nosso. Então nós vamos fazer uma exploração de item, de parágrafo a parágrafo da oração, para nós entendermos qual o significado e qual a intenção do Cristo quando ensinou essa oração aos seus apóstolos. Então, esse estudo foi baseado no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é interessante, vocês não perderam a oportunidade, porque é um capítulo que quase ninguém lê, porque acha que não é interessante, que é só modelo de prece e tudo mais. Mas é um capítulo muito rico, tá? E é interessante que eu e a Maria Luz fazemos o Evangelho todos os dias de manhã. Então nós lemos só um pequeno trecho e nós não paramos. Aí fomos ver o quanto é rico esse capítulo. E eu várias vezes pulei, né? Quando eu fazia estudo do Evangelho, a gente pulava a questão das preces, mas não, a prece é uma coisa que é individual, não é não, tá? Vale a pena a gente ler e eu convido vocês a fazer essa descoberta também. Bom, então essa oração é um símbolo e é uma obra-prima. Obra-prima como? Porque a gente fala obra-prima é uma obra que ela é primorosa, é uma obra que não tem retoques, não tem o que você acrescentar. Então, esse Pai Nosso é a prece que os Espíritos colocam em primeiro lugar. E ela procede do próprio Cristo. Foi o Cristo que nos ensinou. Então, olha só a responsabilidade que nós temos ao fazer o Pai Nosso, que foi uma coisa ensinada pelo próprio Cristo. E ela resume naquela pequena oração todos os deveres que o homem tem para com o próximo e para com Deus. E é um modelo perfeito de concisão e sublimidade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que a simplicidade é a mãe da eficiência. Quanto mais simples, mais conciso, mais eficientes são as coisas. Então, o sábio é aquele que ele consegue falar com poucas palavras, mas ele conseguir dizer tudo. Então, a concisão e a simplicidade é que torna ela perfeita. E ela suprime várias fórmulas vazias e repetições. Aliás, tem aqui um parênteses a gente fazer, que não adianta a gente fazer o Pai Nosso em número, tipo assim, você tem que fazer 100 Padre Nosso e não sei quantas Ave Marias ou coisa assim. A oração não é para ser feita assim,
tá? A oração ela tem que ser feita com o coração, com sentimento. Nós vamos ver logo depois. Então, não é o volume, não é a frequência, não é a maneira como você faz a oração que vai fazer com que ela seja mais ou menos eficiente. Então, a oração, ela tem que estar atrelada ao pensamento. Você tem que pensar naquilo que você está falando e atrelar o seu sentimento. Cada palavra tem que ter o sentimento atrelado a ela. Então, para o espiritismo, o valor da prece está no pensamento e não na quantidade de palavras proferidas. Tem uma novela das 6 que tem um padre, parece que ele tem um irmão gêmeo que é cangaceiro. E aí eu vi um capítulo no coisa que ele falava com o cangaceiro que ele ia perdoar se ele fizesse não sei quantos Pai Nosso, que ele, inclusive, ele conseguiria entrar no reino dos céus. E basta você fazer tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, que eu vou pedir a intercessão para que você entre no céu, né? Então é uma coisa que era muito frequente. E é uma oração que ela nos traz o reconhecimento e fé. Então vamos começar. A primeira parte da oração, ela começa: Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. O que nós podemos entender dessa parte? Que nós cremos em Deus, porque ali ele revela todo o seu poder. Quando nós falamos que nós estamos santificando o nome de Deus, porque a oração é endereçada a Deus. Jesus nos ensinou, mas é endereçada a Deus. Então, cremos em Ti, porque tudo revela o Teu poder. Tudo que nós vemos, tudo que nós passamos, tudo que nós vemos na natureza, tudo revela realmente o poder de Deus. E mostra e demonstra, através da harmonia que nós temos no universo, uma sabedoria superior, que existe realmente alguém que coordena isso. Quando nós vemos o mundo, agora há pouco tempo, eles fotografaram a galáxia da Via Láctea e ela mostrou milhões de galáxias. E a fotografia assim, é impressionante que você vê a nossa pequenez. É uma coisa assim que é absurdo de você ver, porque você vê um coagulado de planetas e de estrelas. Algumas já até desapareceram, porque o tempo que demoraria para a luz viajar até o nosso planeta, muitas vezes já deu tempo dela desaparecer, porque viajou milhões de anos-luz até chegar até nós. Então, quando nós vemos esse universo perfeito e as coisas se encaixando umas com as outras, tudo acontece por uma razão. Não tem uma outra maneira de você imaginar que não existe uma inteligência superior a coordenar tudo isso. E santificar é viver conforme as leis do amor e da caridade. Então, quando nós santificamos o nome de Deus, é você viver segundo as leis de amor e caridade. Não adianta eu falo muito assim, que você tem que fazer na oração, mas a oração ela tem que ser consolidada, porque não adianta você pedir e não fazer aquilo que você pede, né? Porque você não está consolidando, você não está fortalecendo a oração, ela não está tendo coerência. Você só pode pedir alguma coisa que você faz. Se você pedir sem fazer aquilo, esvazia a sua oração, não vai ter sentimento, não vai ter valor aquela oração. A outra parte, quando ela fala, venha a nós o vosso reino. Então, o reino de Deus é o reinado das suas leis na terra. Então, quando nós imaginamos que o reino de Deus está vem até nós, significa que nós vivemos de acordo com as leis, de acordo com a coordenação de Deus. Tem um vídeo que eu gosto muito que fala sobre a sequência Fibonacci. Não sei se alguém já viu, mas se não vê, procura no Google, chama frequência Fibonacci. Fibonacci é um matemático italiano e ele conseguiu ver algumas sequências matemáticas na natureza que ele chama de assinatura de Deus. Então, ela está na colmeia da abelha, aquela forma hexagonal
da abelha, onde a abelha coloca as suas larvas, né, os seus filhotes, no caracol, no náutilo, na onda do mar, nos dedos da mão. Então, várias coisas ele vai explicando. Então, ele fala o seguinte: todo grande artista, quando termina uma obra, ele assina, não é isso? Então, a sequência Fibonacci seria como se fosse a assinatura de Deus nas obras que nós temos, porque ela vai aparecendo em várias coisas aleatórias. Então, mostra que existe uma sequência matemática nesse processo, é como se fosse a assinatura de Deus. E as leis divinas dariam felicidade a nós, ou menos sofrimento, se elas fossem cumpridas. E é interessante que Deus colocou essas leis gravadas na consciência de cada um. Todo mundo, desde uma criança em tenra idade até um velhinho já com muita sabedoria, ele tem a noção e tem gravado na sua consciência as leis de Deus. Todo mundo tem a percepção quando você faz alguma coisa errada ou não. Então, essas leis estão gravadas na nossa consciência. E se nós cumpríssemos todas elas, nós estaríamos em paz com a nossa consciência. E estando em paz com a nossa consciência, com certeza estaríamos muito mais felizes. Como eu falei, elas estão gravadas na consciência de cada um. E o progresso moral individual precede o social. O que quer dizer isso? Quando nós esperamos que a sociedade melhore, nós temos que fazer a nossa parte. Porque a sociedade é o somatório das individualidades que a compõem. Então, não adianta nós esperarmos que o outro mude se você não muda. A mudança tem que partir de cada um de nós. A melhoria tem que partir de cada um de nós. Nós não podemos querer mudar o mundo mudando o outro, que não vai funcionar. Seguindo, seja feita a vossa vontade. Isso significa que é aceitar os desígnios de Deus com confiança e fé raciocinada. Entender que tudo que acontece com a gente, existe um plano ou um planejamento para isso acontecer, por mais absurdo que seja. E é interessante que o Chico falava muito que nas orações dele, grande parte das coisas que ele pediu, ele não foi atendido. Mas ele recebeu de Deus tudo o que ele precisava. Então, ele pediu uma coisa, não era atendido, mas recebeu o que ele precisava. E é mais ou menos o que acontece com a gente. Nós normalmente não vamos atender, receber tudo aquilo que a gente pede. Aliás, seria um desastre se Deus atendesse tudo que a gente pede. Então, Deus dá-nos aquilo que nós precisamos e não aquilo que a gente pede. É mais ou menos o exemplo seguinte: imagine uma criança pirracenta que está andando, às vezes, no comércio, e tudo que ela vê, ela quer, e se você não der, você joga no chão, batendo o braço e as pernas no coisa e rolando no chão. Nós somos essa criança pirracenta. Os pais normalmente falam o seguinte: é criança, deixa que ela vai aprender. Então Deus tem essa paciência com a gente. Então nós temos que aprender a aceitar as provações como meio de progresso. Tudo que acontece com a gente tem uma razão de ser. E por nós vivemos um mundo de expiação e provas, nós temos muito mais expiações do que provas. O que quer dizer isso? Expiação com X, expiação, significa você sentir na pele, sofrer na sua pele, aquilo que você fez a alguém em vidas passadas ou nessa vida. Então, expiar, ela vem logo depois do arrependimento. Você faz alguma coisa, a consciência da gente está gravada, errei, se arrepende. Só que se arrepender não basta. Para você fixar o aprendizado, você tem que sentir na própria pele aquilo que você fez alguém sentir. Então você vai passar. O grande detalhe é que na expiação, normalmente você não expia com aquela pessoa que você prejudicou, porque senão seria revide.
Então, eu posso ter prejudicado uma pessoa, mas eu vou sofrer as consequências com outra. Por exemplo, se eu fui um mau filho e eu não respeitei meu pai, eu não cuidei dele e tudo mais, eu posso ter um filho que faça a mesma coisa comigo. Não precisa ser necessariamente o meu pai, mas eu vou sentir na pele, eu vou aprender o que é ser um bom filho quando eu tiver os meus filhos, porque eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz. Isso é expiação. E prova seria assim, são tarefas além daquilo que estava programado, que você vai executar no coisa. Eu gosto muito de comparar com o sistema bancário. Expiação é você contrair uma dívida e ter que pagar os juros. E provas é quando você tem dinheiro para emprestar, ou você não precisa fazer empréstimo, né? Então, a prova é quando você tem algo além daquilo que você precisava. Nenhuma dor é injusta ou sem causa. O Chico dizia assim: na reencarnação, não erra a espiritualidade não erra de endereço. Todo mundo tem o corpo que precisa, a profissão que precisa, a família que precisa, a cidade que precisava nascer e tudo mais. Então, a providência não erra. Tudo que nós temos é que nós precisamos. E aqui ele vai fazendo uma definição onde ele fala que submissão não é inércia, submissão não é você concordar sem questionar, não é uma fé cega, né? Eu me submeto a Deus porque Deus é Deus. A submissão, ela tem que ter uma coragem espiritual. Por quê? Para você se submeter à vontade de Deus, você tem que controlar uma coisa em você, que é o orgulho e o egoísmo. Porque o nosso orgulho e o egoísmo não permite ou não admite que exista alguém superior a você. Então, quando você se submete, você entende que existe e você vivencia que existe um ser muito mais elevado que você e que nós temos que respeitar as suas condutas, as suas decisões. Aí nós temos aqui uma frase que eu achei interessante: preserva-nos de invejar os que possuem o supérfluo. O que quer dizer isso aí? Muitas vezes a gente vê as pessoas mais abastadas com algumas extravagâncias, algumas coisas que a gente pode considerar como supérfluo. Naturalmente, a gente é, inconscientemente começa a ter ou sentir a inveja. E a inveja, ela pode ser uma coisa positiva. Quando você inveja coisas positivas, coisas mais elevadas, e você consegue lutar para atingir aquilo, a inveja é boa. Agora, a maior parte da inveja que nós temos é inveja do que o outro tem. E o interessante, não é que você quer ter aquilo, você não quer que ele tenha. Quando ele tem, a gente fica com aquele sentimento que é doloroso, porque o invejoso nunca tem paz. O invejoso nunca vai ter paz. Então, preserva-nos de invejar os que possuem o supérfluo. E eu, quando tem essa parte da inveja, eu lembro muito do Haroldo Dutra, que ele teve num congresso espírita, e ele, conversando com a esposa, ele falou que um colega de consultório, ele é psicólogo, o Haroldo Dutra, não, foi o Rossandro Klinger, que é psicólogo. Então, disse que tinha um colega de consultório dele que comprou um carro importado maravilhoso, e ele fazia questão de mostrar o carro para ele, queria mostrar, e ele tentando, assim, fugir o máximo possível. E o colega que queria mostrar, porque ele compra o carro, ele quer mostrar para os outros que ele tem aquele carro, né? E aí, um dia que ele estava se encontrando no estacionamento, ele pegou e foi mostrar o carro por dentro. Então, o carro tinha isso, tinha memória do banco, a regulagem do banco, e tinha não sei o quê, tudo aquela teto solar, carro impressionante, o carro completo. E ele falando assim, que ele tinha pago aquilo em suaves prestações e tal,
e falou assim: você pode comprar também um desse aí. Falou pro Rossandro. E ele pegou, botou na cabeça. Foi uma sexta-feira e ele passou o final de semana inteirinho pensando como que ele ia comprar aquele carro, comprar um carro igual aquele. Começou a fazer um monte de conta e tal, e ele falou assim: eu tenho que vender meu carro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que abrir mão disso aqui, vou ter que, isso aqui, pensando a sexta de noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia todo. Quando chegou domingo de tarde, ele chegou para a esposa, e a esposa dele ficou calada. Chegou no final da tarde e falou assim: você sabe que eu cheguei à conclusão que eu sou invejoso? Porque eu fiquei tão incomodado. Por que que eu vou querer comprar um outro carro se meu carro me atende bem? Para que que eu vou ter um carro que tem tudo isso se meu carro faz a mesma coisa? Para que que eu vou buscar uma coisa assim muito mais superior se não vai trazer tanta diferença para mim? Então ele falou assim que é uma coisa que primeiro é reconhecer que ele tinha inveja e é uma coisa que é instintiva da gente. A gente sempre quer algo melhor e se a gente vê esse melhor, a gente quer esse melhor. Então esse pedido que ele faz é nesse sentido: preserva-nos de invejar os que possuem o supérfluo. Então, na parte material, seria, nós precisamos apenas do alimento necessário para sustentar o corpo, o templo do espírito na terra. Cuidar bem desse corpo. Nós não precisamos da gula, não precisamos de comer demais, não precisamos de beber demais, não precisamos de ir para festas, para jantares, ou uma coisa exagerada. Logicamente que existe uma certa tolerância, não é que você vai ter uma vida espartana, mas não é necessário das pessoas terem isso, né? De ter a coisa em exagero, né? Lembrando que menos, muitas vezes, é mais. Na parte espiritual, nós temos que buscar a instrução e os sentimentos elevados para o desenvolvimento do ser eterno, de buscar realmente essa mudança. E uma coisa que é interessante, que nós não nos contentamos com pouco. Nós sempre queremos uma transformação instantânea, instantânea e total. A gente não admite assim que seja só uma pequena mudança, uma pequena conquista. Nós queremos mudar de hoje para amanhã e nos tornar santos. E a gente sabe que o processo de crescimento nosso é uma escada. Aliás, a figura da escada que é interessante, porque a escada você tem que subir um degrau de cada vez. Você não tem escada para subir 3, 4 degraus de vez. É um degrau de cada vez. Então, cada pequena conquista é uma subida, né? E você passa, depois de um certo tempo, de um plano A para um plano B. E também lembrar da lei do trabalho, que o pão é fruto do esforço. E Deus ajuda quem trabalha e quem confia. Aliás, já é o título da bandeira do Estado, né? O trabalha e confia. O Irineu tem uma bandeira do Estado lá, quando vai participar das nossas lives, da coisa, ele tem lá a bandeira atrás dele. Continuando, nós vamos pedir perdão para as nossas dívidas. Então, mas há uma condição fundamental para esse socorro divino, para que eles atendam esse nosso pedido, que nós temos que perdoar, ser perdoado, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Olha que detalhe interessante. E aquilo que eu falei é a prece condicionada. Você pede, mas você tem que fazer aquilo que você está pedindo. Como é que eu vou pedir perdão para mim se eu não perdoo o que me deve? Lembra daquela passagem em que o servo ele foi cobrado pelo seu senhor e ele pediu de joelho, implorou que ele estava passando por dificuldade, que não podia pagar. Então ele falou de uma maneira tão eloquente que o senhor o perdoou. Só que saindo dali, ele encontrou uma pessoa que devia muito menos para ele e ele cobrou de maneira enérgica e não perdoou, levando ele às raias da prisão. Quando o senhor dele ficou sabendo, chamou de volta. Como é que você pede perdão da minha dívida, que é muito maior, e você não perdoa aquele que devia muito menos para você? Quer dizer, não existe uma lógica nisso aí, né? Então, a caridade é a base da redenção. Para nós buscar uma redenção, temos que ter a caridade. Aliás, a caridade, como diz o Chico, é o que fez ele ser espírita.
porque ele falava que se falar que cristão, ser cristão é a salvação, eu não seria cristão. Se falasse que ser católico seria a salvação, não seria católico. Se falasse que ser espírita seria a salvação, não seria espírita. Só sou espírita porque fala que a caridade é que é a única condição da salvação da alma dele. Então, ele se tornou espírita por causa da caridade, que é o lema da doutrina, né? A outra também, não julgar, porque o mesmo rigor que você julgar, você será julgado. Então, é aquela história, você só pode pedir aquilo que você faz. Continuando, nós vamos agora buscar a vigilância e a resistência. Quando ele fala, não os deixeis cair em tentação, onde nós rogamos força para resistir às sugestões de espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Porque nós podemos ter sugestões. É muito comum as pessoas falarem assim: ah, fulano é uma pessoa maravilhosa. O problema dele são as companhias, é com quem ele anda, são os amigos dele. Só que tem um detalhe: ninguém é obrigado a fazer aquilo que é sugerido a ele. No livre-arbítrio, a consequência dos atos vai ser o que ele fez. Lógico que pode ter um atenuante, mas a consequência é do que ele decidiu fazer. Então, a prece nos dá força, mas a escolha de resistir é nossa. A prece nos fortalece, mas a decisão de fazer ou não fazer é nossa. E as consequências também. Por isso, nós temos que vigiar os pensamentos egoístas e principalmente aqueles pensamentos orgulhosos. E o cuidado que nós temos que ter com a questão do orgulho e do egoísmo é que ele se disfarça. É aquela história assim: você trabalha tanto, você merece ter tal coisa. Você se sacrifica tanto, você merece fazer tal coisa. Então, ele sempre vai se disfarçando de maneira que você acha que justifica os seus atos errados com alguma desculpa que ele consegue encontrar. E o grande detalhe, quando ele fala em cair em tentação, é que as nossas fraquezas criam um campo de sintonia, um campo magnético, que vai atrair aqueles espíritos ainda ignorantes da luz. Nós somos como aquela antena em que você coloca numa determinada frequência e você vai atrair aqueles que têm a mesma frequência. E o grande detalhe é que para você resistir a isso, não adianta só a prece, não adianta você pedir ajuda. A única maneira que tem é você se iluminar, porque a luz é que consegue realmente protegê-lo do assédio das trevas. Onde tem luz, não tem trevas. E a prece é como se fosse um escudo da alma. Eu costumo dizer assim, que Deus não vai ser mais Deus por causa das nossas preces. Ele não vai, porque Deus já é perfeito. Ele não vai ganhar nada com as nossas preces. Nós sim é que ganharemos com a prece, porque você se liga ao Criador. No momento onde você se religa ao Criador, é como se você fizesse uma ligação direta da vibração dele para você. E, continuando, mas livrai-nos do mal. Tem até uma brincadeira que fala que o menino falava que ele só tinha medo de uma coisa nessa vida, que era do Malamém. Você sabe o que é o Malamém? Aí ele falou assim, mas por que você tem mal do Malamém? O que é o Malamém? É porque todo mundo, quando reza, fala assim, e livrai-nos do Malamém. Né? Então, esse Malamém deve ser terrível, né? Porque fala que é para livrar do Malamém, ele achando que é um personagem, né? Mas livrai-nos do mal. O mal jamais vem de Deus, mas da nossa imperfeição. Tem uma historinha também, um vídeo que já viralizou na internet, em que passa um senhor que vai no barbeiro com uma Bíblia debaixo do braço. Ele se senta no barbeiro
E o barbeiro coloca aquele tecido para não cair cabelo na roupa dele. E o barbeiro estava num dia muito difícil. Começa a falar mal de Deus, que viu a Bíblia na mão dele e começa a falar mal. Fala assim: não, porque Deus não existe. Porque se Deus existisse, não deixava acontecer tantas maldades, tantas desigualdades, tantos sofrimentos, pessoas que perdem o arrimo de família, o pai que às vezes morre deixando filhos passando fome, crianças passando fome, mulheres passando fome. E Deus não pode existir, porque se Deus existisse, não poderia ter esse sofrimento tão grande. Ele sendo um pai, não pode abandonar os filhos. E ele ficou calado. Esse senhor que estava com a Bíblia ficou calado. Ele ouviu, e aí que vem um detalhe. É ali que você pratica caridade. Porque o que ele queria o quê? Discutir. Então ele percebeu isso aí, deixou ele falar, falar, falar. Ele agradeceu, pagou o corte de cabelo e saiu. Quando ele saiu, por coincidência, aquelas coincidências que a gente vê que não são coincidências, ele dá de cara com um cara com cabelo, aquele Black Power, quase 1 metro de diâmetro, barbudo, com aquela barba nova. O cara parecia uma bola de cabelo, né? Ele falou assim: Você pode me acompanhar? Pegou no braço dele e levou lá para dentro do barbeiro. O barbeiro não entendeu nada quando ele chegou. Ué, o que houve? Eu vim dizer para o senhor que você não existe. Como não? Eu estou aqui. Não, não existe. Porque eu encontrei esse rapaz lá fora, olha o tamanho do cabelo dele, olha o tamanho da barba dele. Se existe barbeiro, não podia ter gente cabeludo, barbuda, desse jeito. E o barbeiro disse, não, mas ele está assim porque ele não quer cortar o cabelo. Se ele quiser cortar o cabelo, vem aqui que eu corto o cabelo. Se, pois é, assim também é Deus. O mal não existe. O mal é a ação, escolha das pessoas. Deus não quer o mal, Deus não criou o mal. Aliás, o mal é a ausência do bem. Então, olha que exemplo fantástico, né, para a gente entender que o mal jamais viria de Deus. Deus não pode ter criado o mal. O mal é criação nossa. É a ausência do bem. Quando você não faz o bem, você faz o mal. Então, nessa proteção espiritual, é proteção contra as obsessões, contra as fascinações, contra as más influências que nós possamos receber, de pedir coragem para vencer as nossas más inclinações, que nós sabemos nós sabemos os nossos defeitos. Nós sabemos onde a gente tem os nossos pontos, os calos, onde aperta no sapato. Todo mundo sabe. Então, sabendo disso, pedir para nós termos coragem e força e fé para superar essas más inclinações. E assim a luz espiritual, na prece, ela dissipa as sombras do erro. Então, qualquer luz que. E o interessante é que nas trevas, qualquer luz, ela, ela praticamente elimina a treva. Não precisa ser uma luz muito potente. Uma vela que você acender na escuridão faz uma diferença enorme. Então, a prece seria essa vela que você acende na escuridão. E aqui nós vamos ver uma síntese dos deveres na relação de cada ação, na expressão na prece e na ação prática. Então, na relação com Deus, quando você fala santificado seja o vosso nome, você está adorando, demonstrando fé e demonstrando gratidão. Na relação para com o próximo, nós temos a parte da oração, perdoai as nossas dívidas, onde nós demonstramos caridade, perdão e fraternidade. E para conosco mesmo, para consigo mesmo, nós temos o pão de cada dia e a tentação. Qual a ação prática? Que nós temos que trabalhar, estudar e vigiar. Concluindo, essa oração dominical pode ser dita da forma simples ou desenvolvida, conforme o tempo e a necessidade do coração. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver quem sabe. Se vocês prestarem atenção. Por que se chama oração dominical?
Eu pensei também nisso, mas não é. Porque hoje é domingo também, né? Alguém sabe? Alguém tem uma. Exatamente. Irineu é demais, viu? Então, o Pai Nosso é chamado de oração dominical porque vem do latim dominicalis, que significa oração do Senhor, que é derivada de dominus, que quer dizer Senhor. O termo não se refere ao dia de domingo, mas sim a Jesus Cristo, pois foi ele mesmo quem ensinou essa prece aos seus discípulos. Então, quando a gente fala em oração dominical, ela subentende que é a oração do Senhor, tá? E o dia do Senhor, né? O primeiro dia é o dia do Senhor. Então, porque a gente imagina o domingo como se fosse só a nossa folga, ou está terminando, né, e tal, mas o domingo é o dia consagrado ao Senhor. Uma coisa que é interessante, que é uma oração que todo mundo fala assim, Pai Nosso, né? Mas Pai Nosso um componente da oração, não é o nome dela. A oração dela foi ensinada como oração dominical, tá? Jesus, quando ensinou como oração dominical. Hã? Exatamente. Então, o assim seja, quando termina, não é o mal amém, não, tá? É o assim seja. Eu acho que o Espiritismo fez uma grande coisa, que o Espiritismo não tem um amém, tem um assim seja. A prece sincera é a chave que abre as portas do auxílio divino. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, na coletânea de preces. Então, que nós possamos levar essa oração dominical, levamos essa prece para a nossa vida. Tudo que está separado por itens, que nós possamos pensar, raciocinar, e quando falarmos, sentirmos aquilo que nós estamos falando. Que a oração dominical seja mais do que palavras. Faça-se prece viva em nossos atos, renovando a fé, renovando a caridade e renovando a confiança em Deus a cada amanhecer. Que tenhamos todos nós uma ótima semana, sob a paz e a luz do Cristo. Obrigado pela paciência. Gratidão, Eudé.